Olá pessoal, vamos conversar. Hoje falaremos sobre vários temas. Pegar primeiro, por exemplo, como a questão da superstição, né? A superstição tem como pano de fundo o medo. E por conta desse medo, muitas pessoas se submetem, né? Ficam submissas a outros tantos que usam a superstição como uma forma de poder. Essa forma de poder que usa a superstição não é somente material, né? Mas é também espiritual. E o que é que está por trás, por exemplo, desse poder? É aquilo que eu tenho colocado, né? Olha, as pessoas, quando deixam a matéria, continuam iguais. Então, se você tinha uma determinada crença aqui, você vai para um campo também da mesma crença do outro lado. Compreendendo que essas crenças, por mais que falem de amor, ainda falta um amor mais universal, né? Porque quando você diz, por exemplo, que essa crença é o único caminho, que a sua doutrina, que você tem que se referendar a sua doutrina, você está esquecendo o resto da humanidade, né, que está em um caminho diferente. E a humanidade foi para um caminho diferente porque a humanidade é muito diferente. Então tinha que o divino criar muitas coisas diferentes. Elas foram importantes porque essas crenças, de certa forma, limitaram, por exemplo, a humanidade a não cair numa barbárie, né? Então elas estavam ali meio no cabresto ali, né, dentro das doutrinas, para não cometerem absurdo, né? Então tiveram seu papel. Mas você está dentro, por exemplo, de uma determinada crença, precisa questionar, usar a ciência como também uma coisa que você vai. E a própria ciência também tem suas crenças. Né? A ciência também tem suas igrejinhas. Né? Então é além da ciência, você tem que usar, por exemplo, a sua inteligência. Porque a ciência também tem seus limites. Ela cada vez vai descobrindo mais e mais e mais coisas. Mas tem muito limite ainda para serem muitas coisas para serem descobertas. E até as crenças que não se dizem limitantes ainda são níveis também de limitantes. Você vai ter o limitante 1, depois você vai passar para o limitante 2, 3, 4. Quando você sente a unidade, você conhece a verdade, conhece Deus e entra. Quando Deus se apresenta para você como um presente divino, você percebe, por exemplo, que esse limite ele, ele diminui bastante. Apesar de que ainda é limitado, né? Porque o crescimento é infinito. Deus é infinito. Então, aqueles que se dizem convictos com determinadas coisas, pode saber que eles sabem muito pouco. Não é só saber de conhecimento, é saber de sabedoria. Estão limitados ali numa determinada padrão, né? E aqueles padrões, a pessoa acha que é o fim de tudo, né? E aí se tornam. Aí todas essas pessoas mesmo que ficam defendendo qualquer causa sempre se tornam violentos. Até os que defendem a paz se tornam violentos. Querem combater a violência com violência. Né? São agressivos. Você percebe isso, né? Você percebe. Vai conversar com qualquer um deles. Vai trocar ideia. Né? Ou vai até conviver com eles. Passa alguns dias para você ver a arrogância, a prepotência. E são salvadores do mundo, né? Mas não, nem salvos a si mesmo, né? Nem conhecem em profundidade porque estão na Terra, qual é o objetivo. Acho que o objetivo é só aquele pequenininho ali que está exercendo e se acha o... Né? Porque é ego que está por trás ali, né? Quando você quer ser o salvador do mundo, o que está por trás é o seu ego. Eu não sei o que, eu faço isso, eu faço aquilo e tal. É ego.
Se for procurar mesmo a sua história, vai saber por que você está fazendo. Você sempre está desfazendo o que você fez de errado. Você não tem compreensão disso porque não tem profundidade ainda. Nos mais fervorosos, pode saber, por exemplo, que ali tem uma pessoa que tem culpa, que carrega uma culpa dentro de si, e está limpando essa culpa de um passado muito longínquo. Então, a superstição ela é usada, tanto na vida material como na vida espiritual, como poder, como uma forma de limitar você a determinadas situações. Então, os grupos se reúnem, tanto aqui na Terra como no mundo espiritual. Os grupos estão lá, né? Junto, em conjunto, né? Defendendo as suas crenças, né? Quando você está defendendo as suas crenças, você está sendo violento com relação às outras crenças. Perceba isso. Se você falar de amor, você tem que ir além das crenças. Não estou falando para você sair da sua crença, não. Fique na sua crença, mas tenha uma compreensão interna de que a própria crença onde você, por exemplo, tem mais afinidade, ela é limitada. Use a sua inteligência. E as pessoas que vão utilizando suas inteligências, elas vão saindo das crenças, elas vão entrando para um mundo mais amplo, né? Com uma compreensão mais universal. E até mesmo essa compreensão mais universal, mais global, ela ainda é limitada, né? Ela é dentro daquilo que a gente ainda entende. Mas como o mundo é infinito, todas as etapas que possam ter, elas vão ser limitadas. Então, nunca fique rígido em relação a nada não, que você está adiando seu próprio processo de crescimento interior. Então, não se prenda às superstições, não. Vá além do seu medo, sabe? Vá além, avance. Já falei isso aí anteriormente, a diferença entre o corajoso e o covarde é que o covarde tem medo e não avança, né? E o corajoso tem medo, mas avança. Mas todos têm medo, né? E a gente ainda, porque o medo ainda faz parte da matéria, né? Porque existe um medo psicológico, um medo espiritual. E todos os medos estão, como, por exemplo, a origem de todos os medos é o medo da morte, o medo da não existência. Que cria todos os outros medos, né? E também tem os medos, por exemplo, espirituais, que são colocados no seu campo, né? Esses medos que estão aí, por exemplo, como energias sutis, é o que manipula a grande parte da população humana, que nos manipula. E aí, falando de manipulação, a gente tem que ficar ligado nos sonhos, tá? Existem os sonhos, que é o que foi a ciência antiga falava, que eram os sonhos projetivos, mas eles avançam mais. Existem os sonhos espirituais. Os sonhos espirituais nunca colocam medo. Ele sempre traz uma energia muito bacana dentro de você. Você acorda revitalizado. Não acorda, será que é, mas não é não. Você tem convicção que é. E os pesadelos, que são as manipulações. Não são só produtos da mente, não. Então, muitas vezes você arreia a cabeça porque teve determinados pesadelos à noite e começa a achar, por exemplo, que vai acontecer aquilo durante o dia e fica vibrando naquela energia. Vá mais além. Delete. Um conselho assim que eu dou, por exemplo. Toda vez que você tiver um pesadelo, delete imediatamente. Não lembre dele mais um segundo. Não fica alimentando esse pesadelo na sua cabeça, não. Delete. Não guarde ele, não. E o espiritual, não precisa também estar lembrando dele, não. Naturalmente, o que trouxe para você vai ficar no seu ser. Certo? Porque o mundo onírico no mundo dos sonhos é assim. Daqui a pouco você vê um cavalo, o cavalo vira um leão, daqui a pouco do leão vira uma pessoa. Então tudo é possível, né? Nesse mundo dos sonhos. Mas o concreto, a vida real, essa que a gente tem que botar os pés no chão, tem que ser vivida momento a momento.
Mas sempre com o coração, né? Guiando você, né? A sua intuição e dando suporte para você compreender que você é novo a cada momento e que cada momento você pode resolver determinadas questões com uma sabedoria, né? Se você for sempre reativo relacionado às coisas, porque a reação é uma coisa do passado, né? Se você entende a coisa como uma coisa inteiramente nova, e nós somos muito reativos, né? Mas se a gente entende a coisa como nova, aí é outra solução. E para a gente entender uma coisa como muito nova, a gente tem que estar ligado à energia do amor. E o amor, eu sempre coloquei, por exemplo, o egoísmo é a falta de amor. Então todas essas dores que a gente tem na Terra, por exemplo, as feridas grandes do planeta, de todas as pessoas da humanidade na Terra, está ligado ao egoísmo. Foi o egoísmo que criou isso. Então, por exemplo, o que é? O ego é muito importante para a gente viver aqui na Terra, mas você não pode estar identificado o tempo todo com ele, né? Porque o ego é uma energia ainda baixa, é uma energia do terceiro chakra para baixo, é ali o básico, né? As coisas, o básico. Quando você chega no quarto chakra, que é o coração, que a gente fala, por isso você tem que evoluir para o coração, porque é para você evoluir para o quarto. E aí do quarto tem o quinto, o sexto e o sétimo, né? Onde estão os iluminados são os sétimos, né? Mas você está num progresso espiritual de crescimento. E o crescimento se dá na Terra, viu? Por isso que você, não, vou sair daqui, vou para o mundo espiritual e vou lá crescer. Não se cresce não, no mundo espiritual. Já tive a oportunidade de conversar com várias pessoas no mundo espiritual. Já falei para vocês de algumas pessoas, né? Como de dois comediantes. E vou dizer assim, dá um toquezinho sutil. Brasileiros, né? Geniais. Mas pessoas muito iguais, assim, ainda no mundo espiritual. Quer dizer que não. E eu, uma cantora também, né? Eu já tive a oportunidade de fazer contato, assim, no desdobramento com essas pessoas e no tete-a-tete também com outras pessoas. E engraçado que é o seguinte, por exemplo, quando no mundo espiritual, você percebe rapidamente o nível espiritual da pessoa. Você percebe rapidamente o nível de... O campo se está no ego ou se não está, né? Porque o ego, por exemplo, no mundo espiritual, é no perispírito, que é aquela coisa que envolve a alma, né? Aquela coisinha. O perispírito tem várias camadas. Ainda a ciência espiritual já manja, mas a material ainda vai conhecer. Então as suas memórias ficam lá. Você deixa o cérebro na Terra e começa a ter as memórias ligadas ao perispírito. Mas você vê rapidamente o ego, né? Engraçado. Na Terra você tem as pessoas que são disfarces, que você não percebe, né? Muito o ego, né? São disfarçadas, boazinhas, santinhas, né? Santinhos. Você não percebe. Só se você for lá conviver, né? Aí você vai sacar. Mas de longe, né? Eu assim, como é que o outro diz? De perto ninguém é normal e de longe todo mundo é normal, né? E aí você não percebe essa história, né? Já na matéria, você tem essa facilidade maior de perceber ali onde tem um interesse egoísta, né? Você consegue sacar isso, né? Com uma certa dificuldade, né? Porque você percebe aqueles egos mais grosseiros, mas os mais sutis você não percebe muito, não. Mas no mundo espiritual é rapidinho, você viu, você percebe. Então tem essas, por exemplo, eu fiz contato com dois amigos meus, né? Rapaz, os caras já foram para o mundo espiritual já faz uma par de tempo já. Mas estão iguaizinhos. As mesmas coisas que eu convivi com eles estão iguais, idênticos. Também com um parente também, que eu tive contato também, igualzinho, do mesmo jeito. Mesmo tudo ligado ao ego ainda, né? Porque as pessoas também é o seguinte, quando a pessoa vai para o mundo espiritual, aí todo mundo acha que
se santificou, né? Ah, não sei o que e tal. E é até bom que lembre das coisas só boas dela, para não ficar vibrando tão negativamente com relação àquela pessoa. Mas ela vai ter que entrar em contato com a verdade, ela vai entrar em contato com essa nossa grande piedade, com essa grande compaixão que a gente tem com relação às pessoas que foram para o mundo espiritual. Mas elas vão ter que entrar em contato com quem realmente elas são, por exemplo. Que aqui era disfarçado, maltratava um, maltratava bem outro, não sei o quê. Elas vão ter que entrar em contato com esse maltrato que elas faziam com as pessoas. E vão perceber o grande erro que estavam fazendo. Todo grande erro que se faz aqui na Terra, no mundo espiritual, vai ter que entrar em contato. Vai ter que entrar com o que é verdadeiro. Não há disfarce. Porque não há puxa-saco. Não há um clã fazendo da sua mentira uma verdade, defendendo você, mesmo você sendo injusto, você sendo uma fraude. Não vai. Lá não vai ter. Lá você vai ter que entrar em contato com a energia que realmente você é. E aí é que... Por isso é que os caras avisam tanto, né? Assim, olha, não sei o quê. Se melhore, se transforme, né? Mas o crescimento da gente é muito, muito, assim, devagarinho, né? E a matéria puxa tanta gente para baixo, né? A mente sempre está puxando a gente para as verdades dela, né? Que a gente não consegue perceber que tem um limite ali, né? E as pessoas buscam alguma segurança para determinadas coisas, o econômico, o emocional, achando que aquilo ali é a grande verdade. E ainda não é, né? Ainda é um limite, né? Porque você vai ter que deixar tudo na Terra. As pessoas amadas, as coisas econômicas, todas as coisas, até a própria doença, né, que fez você partir, né? Você vai deixar tudo. E aí você está completamente desprovida de qualquer autodefesa, de qualquer defesa do grupo ao qual você pertencia, né? E as crenças você vai perceber que elas são limitadas, né? Porque você vai ver um mundo vasto e você vai entrar em contato com aquela dor que lhe incomodava. Se você era arrogante, você vai entrar em contato com a sua arrogância, era disfarçado, mas você vai ter que entrar em contato. Você vai entrar em contato com a verdade que é você. E o crescimento se dá na matéria. No mundo espiritual você simplesmente vai descansar um tempo, mas não é. Não é no mundo espiritual que se cresce. Se cresce na matéria, vivendo as contradições que é a matéria, né? Porque quando você vem para a matéria, não é fácil não, né? Você pode ser o espírito mais evoluído possível, mas quando você entra na matéria, a matéria puxa para baixo, né? A matéria puxa para as necessidades dela. E não é fácil, né? Você mesmo, o seu espírito puxando para cima, a matéria puxando para baixo, algumas vezes você, hora está em cima, hora está embaixo. Então, não é tão simples assim. Então, quando a gente recomenda muito o se desidentificar com a mente, é para você ir mais para o seu ser, para você ir se desapegando naturalmente dessas coisas que puxam muito você para baixo. E aí não é só uma pessoa, não é só você que se puxa para baixo. É o campo como um todo. Você está dentro, no meio de uma massa, a massa está puxando você para baixo. Só que na massa você pensa que como todo mundo na massa, de certa forma, por exemplo, é inconsciente, você acha mesmo que aquele grau de inconsciência é a verdade absoluta, né? É uma grande consciência coletiva, né? E o crescimento, repito, ele é individual, ele não é das grandes massas. Por exemplo, quem quer, por exemplo, defende, por exemplo, mudanças aí, por exemplo, das massas e tudo mais, está iludindo as grandes massas, porque o crescimento não é por aí. O crescimento é individual. A partir do crescimento individual, as outras pessoas começam a sentir o seu campo de energia e começam a sentir alguma coisa agradável. E aquele coisa agradável vai estimulando você também a buscar coisas agradáveis em si mesmo. Mas é a partir do indivíduo. Não é à toa que chegaram muitos
Muitas pessoas aqui na Terra que se iluminaram, porque também a iluminação também se dá na Terra, né? Todos vêm para cá e depois se iluminam na Terra. A partir do momento que estão iluminados, aí começam a falar, por exemplo, de coisas que é muito difícil da gente captar, né? Que a gente, né, considerar verdade. Mas o nosso coração sente, né, que tem uma verdade, porque eles estão falando coisas de uma necessidade interior da gente que vai além de todas essas coisas mais óbvias, né? De todas as necessidades materiais, né? Estão falando de coisas que nosso ser pede, né? Que nosso ser tem uma certa ansiedade de chegar lá. E a ansiedade, por exemplo, da vida material é exatamente essa ansiedade do espírito que cresce para a matéria, né? Na realidade, o espírito não é ansiedade, é um crescimento que está acontecendo. E quando a gente leva para a matéria, como a matéria é está muito lá embaixo, transforma em ansiedade. Porque você não tem a quietude, por exemplo, do crescimento interior, que é espiritual, que ele está crescendo, mas está crescendo natural. Indo para a matéria cria uma ansiedade, porque você, por exemplo, lá na matéria está indo para baixo e alguma energia está puxando você para cima. Por isso é que a gente coloca as coisas muito no futuro. O pessoal diz sempre que a ansiedade é a coisa no futuro. Porque a necessidade, por exemplo, é o seu crescimento interior que está sempre crescendo, além do que cresce a matéria. E é como se fosse no futuro, né? Na verdade é dentro de você que essa evolução está acontecendo, essa energia está acontecendo. Mas tem muitas energias embarreirando. Não é só a massa, a população, o lugar onde você está vivendo, não. Existe um campo energético também que não tem interesse. Porque esse campo energético que tem, por exemplo, que não tem interesse no crescimento humano, é o campo energético que gosta, por exemplo, de escravizar toda a humanidade. Criar toda essa discrepância, ela está sempre ligada ao egoísmo. Então os afins se atraem. Aí os egoístas, por exemplo, esse plano energético egoísta se liga, por exemplo, ao plano energético da matéria que é egoísta, que é a ambição da mente, né? Que a mente quer sempre mais, se junta e forma uma dupla dinâmica, né? Ali, puxando para todo tipo de exploração, né? E todo tipo de discrepância, né? E maldade, crueldade que existe na Terra. Então por isso que o crescimento é individual, porque se você esperar que a grande massa faça isso aí, você pode esperar milênios, né? Então quando você toma uma atitude de crescimento, agora eu vou começar a crescer, você começa a crescer. Mas não vá na agonia não, porque se você for na agonia, você ainda está na mente. Não tem nada de agonia não, é só você entrar em contato com o bonzinho, que é legal, que é massa dentro de você, e ter uma ética com relação a esse seu interior, sabe? Uma verdade. Porque as mentiras estão ligadas à injustiça, né? As mentiras estão ligadas a uma ambição, estão ligadas ao que o ego manda, né? Ao que o egoísmo manda, né? Você inventa mil racionalidades, dá mil nomes para ela, seu grupo aprova, seu país aprova, o mundo aprova, mas não é. Lá dentro do seu interior você está sabendo por onde começou essa grande mentira, né? Porque essa grande mentira você vai entrar, que é o que eu estava falando anteriormente, você vai entrar em contato com essa grande mentira depois que você deixar a matéria. E até antes pode acontecer. Através de uma doença, alguma coisa que aconteça na vida da pessoa que seja um impacto muito forte, que faz com que a pessoa faça uma reflexão profunda. Poxa, eu estava num caminho tão antagônico, né? Tão sem amor, porque agora a doença fragilizou você por demais, né? Então aí o ego fica fraco, né? Quando você está doente profundamente, você vê, quando você está doente, mesmo que sejam coisas pequenininhas, seu ego fragiliza, né? Você vê que não é só matéria, que você vê que não é só orgulho, prepotência, né? Que tudo aquilo que você se achava forte, bom, você não é nada. O corpo é muito frágil, a vida é muito sutil, é um sopro, sabe? Então, vamos aproveitar, né? Essa vida na matéria,
mas com mais amor, né? Amor a si, amor ao próximo, né? Mas não porque alguém está dizendo, porque o crédito está falando, porque eu estou falando. Não, não. Aí não vale. Aí não tem valor nenhum. Tem que ser porque é a sua essência. Se você não tem essa essência, não adianta você mentir, né? Então, faça o que você tem que fazer, né? Mas se for sua essência, escute, perceba. Porque na realidade a essência, ela é divina, né? A essência, por exemplo, é o próprio Deus, né? Dentro de cada ser. Essa essência é bacana, essa essência é legal. Não é tão fácil a gente escutar a essência não, né? A gente escuta sempre as coisas externas, né? As coisas externas puxam a gente sempre muito para fora. Eu digo isso concretamente, né? Sim, aí falando também de contato com essas pessoas invisíveis, né? Que não são tão invisíveis, não só em desdobramento, mas na vida aqui no cotidiano, né? Assim, na vida alerta, né? Você percebe a diferença, por exemplo, né? Assim, eu tive contato com muita gente, mas eu vou falar assim, de alguns especificamente. Né? Duas pessoas que foram celebridades aqui no mundo material, que criaram, que foram criadores, né? Que hoje tem muitos seguidores atrás dessas pessoas. Não vou dar mais dicas, né? Para ninguém se ligar no que eu estou falando. Mas só para dizer, por exemplo, o que acontece. Essas pessoas hoje fazem inclusive autocrítica dos seus próprios conhecimentos que lançaram na Terra. Eram intelectuais do maior gabarito. Mas do ponto de vista espiritual, ainda pequenininhos, né? Não vou dizer tão pequenininhos, mas ainda pequenos, né? Que ainda precisam ainda crescer bastante. Cresceram muito no intelecto. E hoje o objetivo dessas pessoas é exatamente se desidentificar do ego, porque seus seguidores que estão aqui na Terra, muitas vezes fazem contato com eles, mas eles ainda, por exemplo, não são iluminados para poder ajudar todos eles. Então são pessoas níveis que têm uma certa intelectualidade, mas no nível espiritual muito parecido com seus próprios seguidores. E os seguidores assim, deusam, né, essas pessoas, né? Mas não são ainda não deuses não, né? Pessoas comuns. Mas por terem sacado antes essas coisas todas, por terem percebido antes um caminho, que já é um caminho já, de certa forma, já enfadonho, já é um caminho que ainda ajuda, né? Colabora ainda com a humanidade, mas é bastante limitado. Eles fazem uma conversa que nós tivemos, inclusive nós demos uma risada maravilhosa, foi muito bacana. É bem legal, sacar, por exemplo, que eles têm bom humor, né? E desses dois tem um que tem muito sofrimento, né? Muito sofrimento interior ainda, né? Foi até legal, assim, pra esse riso, assim, porque é uma figura que a gente não vê rindo muito, né? Mas foi massa, assim, foi bem legal, porque foi uma comunhão, assim, de coração ali, sabe? Entende? E eu nunca vi nenhum deles como grande, superior, não, né? Na verdade, eu não vejo ninguém, né, na Terra como grande, superior, né? Vejo com pessoas massas que estão ali, pá, que estão descobrindo as coisas, assim como eu também, como você também está descobrindo determinadas coisas. Não tem ninguém superior nem inferior. Deus não criou ninguém superior ou inferior do que ninguém. O intelecto não é superior ou inferior mais do que ninguém. Todo mundo é igual, todo igual no sentido, por exemplo, de que é feito de amor. Mas que somos diferentes, né? Esse é o grande barato da divindade. Todos somos diferentes. Então todos temos alguma coisa para enriquecer esse planeta, as pessoas com que a gente convive, né? A gente tem muita riqueza interior. Nós somos, assim, com energia criativa. A energia do amor é energia criativa, é energia de movimento, transformação, é energia maravilhosa. E aí ninguém é superior a ninguém. E massa, sabe? Porque a compreensão dessas pessoas, mesmo elas estando ainda
no campo do ego, mas não estão no campo do ego porque desejam, não. Essas pessoas já têm o desejo de ir além do ego, mas só vão além do ego na matéria. No mundo espiritual não adianta. Você vai ficar ainda só no desejo. Mas dessa compreensão de não querer ainda estar ligado às personalidades, que ainda são bastante solicitadas aqui na Terra, e por isso esse é o sofrimento, né? De quem tem alguma que vira alguma celebridade aqui no planeta Terra. Se é iluminado, não. Se é uma pessoa de luz, não, é mais tranquilo. Mas se é um ser comum, sofre muito, porque é puxado demais aqui para a Terra, para coisas que a pessoa não consegue ter uma clareza de como resolver, como ajudar aquela pessoa que está precisando, né? Então, assim, foi legal assim, esse sorriso que nós foi uma piada, né? Que um outro, né? Terceiro, que é de muita luz, estavam conosco nesse bate-papo. Nossa, que foi uma gargalhada geral, assim, foi uma piada assim com muita com muita inteligência, né? Porque eu gosto muito dessa pessoa porque ela gosta muito de contar piadas, gosta muito de brincar, né? Gosta muito de alegria. E a gente riu assim expansivamente, foi muito massa, né? Então, e o outro, né, que tem muita luz, não estava sendo maior do que ninguém. Esse aqui é o grande barato. Quem tem luz não quer ser maior do que ninguém. Quem tem luz vê que todo mundo tem luz, que é só questão de tempo para chegar lá. Então esse nosso bate-papo não é para acelerar seu processo não, né? Não é para você sair, por exemplo, nos seus campos de crença não. É só para você conversar comigo, né? Para a gente uma conversa amorosa de alguém, por exemplo, que não está querendo, não está julgando, não está discriminando, muito pelo contrário. Só estou só constatando determinadas coisas que você, eu acho que intimamente já constata, né? E que também tem que ter uma certa coragem de estar falando sobre isso, né? Porque está todo mundo tão acostumado a uma certa paralisação cerebral dentro dos campos, como se tudo já tivesse já dito e tá tudo, o caminho é sempre aquele, né? O tradicional, né? Que do ponto de vista a tradição é quando você perde o amor à verdade, né? Você fica ali no campo do antigo e achando que as coisas não crescem, não evoluem. Então, assim, com esse espírito mais de luz, eu tive contato com ele com outra pessoa que é muito ligada a ele também, né? Um homem e uma mulher. É muito bacana. Você percebe a luz, você percebe a calmaria, que eu não vi nos outros dois, né? Que eu não vi naqueles parentes e amigos, né? E outros artistas lá no mundo espiritual. Que eu vi muito igual, que eu vi muito ego, né? Nesses dois, especificamente, de mais luz, você vê uma quietude, que você não vê essa quietude. É muito engraçado, você não vê, no mundo espiritual você não vê. Assim, aqui na Terra há muito disfarce, né? Você vê as pessoas ali, são disciplinadas, você pensa que ela é quieta, só que dentro ela está em ebulição. No mundo espiritual não tem disfarce. Você olhou, sentiu, já saca se tem luz ou não tem. Porque são muito inquietas. São muito ainda no barulho, ainda muito aí ligada ao ego, né? Que eu já falei que o ego do espírito é o perispírito, né? Então, ainda que é no campo ainda da evolução, ainda vão, como todos esses espíritos mais de luz saíram, se desidentificaram do ego, entendeu? Foi um processo. Não é café solúvel, né? Fácil de fazer. Pega uma colherinha, bota na água, mexeu, tá pronto. Não. Tem que ralar. Tem que plantar, tem que aguar, tem que colher. Entendeu? Tem que fazer tudo, preparar tudinho para depois você saborear. Então esse caminho da desidentificação do ego tem sido o caminho que eu tenho visto, por exemplo, desses seres mais de luz. Não é uma invenção, eu não vi isso em livro, eu senti isso, eu conversei com essas pessoas. Eu senti, porque o lance do sentir é massa, porque não tem como você, por exemplo, as pessoas mentirem para você.
Pode ser até que você não saque na hora, por exemplo. Aqui, você está na Terra, convivendo com as pessoas. Aí as pessoas, por exemplo, se você encontra com a pessoa, você tem um sentimento imediato com relação àquela pessoa. Se você for rápido na observação, você já saca com quem está convivendo. Se é alma sedosa, se a alma é outra coisa, né? Se é maldoso, se é bondoso, você saca. Algumas vezes você é mais lento, aí percebe depois. Quando chega em casa, eita, poxa, eu senti isso e aquilo sobre aquela pessoa e tal. Você começa a perceber. Mas o seu interior percebe a luz de outras pessoas, né? Você percebe. Algumas pessoas disfarçam, mas se você não percebe imediatamente, com o convívio você vai percebendo. Você vai sentindo mais em profundidade. E aí você desmistifica, né? Aí o que é grande para a sociedade, para você ainda é muito miudinho, né? O que é grande para um grupo, para você ainda é muito pequenininho. E os grupos, eles se reúnem por afinidade. E essas afinidades, por exemplo, de uma determinada doença que você vê numa pessoa, você vê naquele grupo muito parecido. Essa doença é a mesma, eles estão curando. Eles estão exatamente juntos exatamente por isso, porque o semelhante cura o semelhante, né? É como a homeopatia, né? A alopatia é o diferente que cura, né? Na homeopatia é o semelhante que cura o semelhante. Por isso que a atração é pelo semelhante. Então a lei divina, por exemplo, é que o semelhante se encontre com o semelhante para se curar. Isso é uma coisa básica, viu? Básica. Por mais que você ache que o outro é diferente de você, que os opostos é que se atraem, quando não é, na verdade é os afins que se atraem, porque é através dessa. Essa é uma lei divina. Não é uma lei escrita, viu? Você não vai ver em nenhum livro aí, não. Isso é uma coisa que você vai perceber, se você vai sentir. Se você for verdadeiro com você mesmo, você vai ver. Tudo aquilo que você está apontando de defeito no outro, você tem. Tudo aquilo que você está apontando de qualidade no outro, você tem. Por que os defeitos, por exemplo, se juntam para um perceber no outro no espelho? Porque a relação é espelho. Porque você está olhando a outra pessoa, você está vendo as suas próprias coisas dentro de si. Se você tem compaixão com relação ao defeito da outra pessoa, é porque você está tendo compaixão dos seus próprios defeitos. Vê como é que o divino foi sabido, né? Por isso é que ele cria, né, as atrações, né? Hormonal, né? Que através do sexo as pessoas vão lá, não sei o que bonitinho, não sei o que eu quero agarrar, não sei o que eu quero. E aí você vai lá, mas o que está por trás, além de ser, por exemplo, a questão da procriação, porque o biológico é nesse sentido, né? É também um crescimento espiritual, porque eles vão se juntar, vão ver. São dois egoístas, todos dois vão ver egoísmo um no outro. E aí, ou você começa a cuidar do seu egoísmo, tratar do seu egoísmo para você superar, transformar ele, ou você vai sempre acusar o outro, que o outro é que é egoísta, né? Porque você não está enxergando dentro de si. Então, essa pessoa que não está enxergando ainda é muito primária, ainda é muito infantil. Por mais que se diga madura, maduro, não sei o que, ainda é muito infantil. Se você não consegue enxergar suas próprias imperfeições, está sempre colocando no outro, a infantilidade é sua. Quando você começa a ter compaixão dos outros, aí você começa a crescer. Porque você tem aqueles mesmos defeitos. E aí essa relação de pai, filho, os pais, companheiro, companheira, amigos de trabalhos, todas as relações. É por aí. Você não mora num bairro à toa, não mora numa rua à toa, não. Você não mora. Tudo é afinidade. Magnetismo é que junta aquelas pessoas semelhantes para poderem elas crescerem em compaixão, porque elas vão ver defeitos alheios. Ou você fica o tempo todo brigando com aquela pessoa lá, eternamente, fica inimigo até o final da vida, ou você começa a crescer dentro de você e transformar essas energias. Então, minha gente, foi muito legal, né? Hoje a gente desenvolveu um papo bem massa. Que essa energia maravilhosa chegue até vocês. Que todos nós possamos dar passos lentos, mas passos, sabe, com carinho, com amor. Firmes, né? Firmes no sentido assim, não é de grosseria, não, de brutalidade. Não. Firmes assim no sentido que é pequenininho o passo, mas você está dando, né? E é seu. E o tamanho do seu espírito
é o que você está podendo observar, mas ele dentro de você é bem, bem maior, sabe? Então perceba essa riqueza, perceba essa grandeza dentro de si, sabe? O mundo ainda não é justo. Não fique esperando que o mundo seja justo para você ser melhor, não. Comece a ser melhor com você mesmo, porque aí você começa a ter justiça para com você mesmo. E os injustos vão ter que conviver cedo ou tarde com aquela própria energia da própria injustiça. Todos que são injustos aqui na Terra vão ter que se reencontrar com a própria injustiça. Não seja injusto, seja justo. Caminhe pelo amor, caminhe pela paz, perdoe bastante, se libere das energias, não deixe com que essas energias magnéticas, por exemplo, no campo que você percebe que atrapalha o seu próprio desenvolvimento, lhe domine. Entende? Cresça. Sinta, por exemplo, que o divino habita dentro de você, que essa energia que está por fora, porque ainda não se articulou com o divino, com Deus, porque o egoísmo e todo o julgamento e todas essas energias são muito sem amor. Entrou em contato com o amor, vai entrar em contato com Deus. Vai entrar em contato com a fonte. E vai ver que também tem as mesmas possibilidades de crescer. Pode ser que não cresça agora. Leve milênios e mais milênios, mas um dia vai chegar a essa compreensão do que a gente está falando agora. Então deixa que cada um faça isso. Mas não fique na impregnação disso não. Saia dessa impregnação, né? Certo? De boa. Pessoal, muita paz.